Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comentar uma redação sobre os critérios do PAS-UEMA. Se você quiser ler o texto da redação na íntegra, é só baixar o arquivo que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, bem como o caderno de redação da UEMA, o manual do candidato e todos os links necessários, a proposta de redação também, que foi tirada do banco de redações do UOL e adaptada por mim. Então, se inscreva no canal para não perder as novidades e vamos lá escrever redação sem receio. Os critérios são os seguintes: atendimento ao tema proposto. Obviamente, então, você deve falar sobre aquele tema e não sobre outro. Coesão das partes do texto. A forma do seu texto deve ajudar a articular os parágrafos. Então, é o uso dos conectivos, das conjunções. A coerência dos argumentos. Aí já diz respeito ao conteúdo desses parágrafos que devem ter uma lógica interna que leve à conclusão onde você quer chegar, não é mesmo? Atendimento ao tipo de texto proposto. Você deve escrever um texto dissertativo argumentativo, não narrativo. E domínio do padrão culto escrito da língua. Escrito não falado. Evitar expressões de oralidade e expressões coloquiais, já que é o padrão culto. Será atribuída nota 0 à prova do candidato que identificar a folha de produção textual, colocar o seu nome ou até mesmo algum desenho, algum ponto fora do espaço, ou em qualquer folha do caderno de produção textual, colocar o seu nome, na capa, no rascunho. Desenvolver o texto em forma de verso, ou seja, em linhas separadas, não é? Desenvolver o texto em forma não articulada verbalmente, números, desenhos. Fugir ao tema, que é um grande motivo de 0, falar de outro tema. Fugir à tipologia textual, escrever uma narração ou outro tipo de texto, uma descrição. Escrever de forma ilegível, para isso é muito bom praticar a caligrafia. Escrever a lápis, tem que ser de caneta azul ou preta. Escrever menos de 15 linhas. Deixar a produção textual em branco. Começando pelo título, nós vemos que o autor escolhe um título curto, não necessariamente centraliza na linha, e o importante é só começar com letra maiúscula. Na introdução, o autor utiliza uma afirmação geral para começar. É como se tivesse a frase "todos sabem que" antes de iniciar a redação. Uma boa tática para você usar. Todos sabem que a ideia de vencer na vida, presente no imaginário coletivo, divide opiniões quanto a qual seria o principal fator, etc, etc. E aí ele coloca logo o tema, que é qual o principal fator de mudança para o sucesso na vida do cidadão brasileiro. Cita uma ONG que estava presente no texto de apoio, o que mostra que nós podemos utilizar dados dos textos de apoio, porém sem copiar as frases inteiras. No segundo parágrafo, ele já articula com o primeiro, utilizando a expressão segundo a pesquisa, e utiliza os dados para situar a questão historicamente, citando a história do Brasil, procurando as causas para essa resposta principal, de a fé como principal fator de mudança. No parágrafo seguinte, ele novamente articula textualmente, que é a coesão, utilizando além de e a expressão predomínio da religião na vida dos brasileiros, que resume o que ele disse no parágrafo anterior. Então, ele coloca mais um argumento para que a fé aparecesse como principal resposta dos pesquisados,
que foi a ausência de um projeto de educação mais sério no nosso país. Inclusive, faz muito bom uso de todavia. E nos 2 últimos parágrafos, ele começa a colocar a sua opinião de maneira mais clara. Então, o penúltimo parágrafo expõe bem a sua opinião e coloca os motivos pelos quais ele acredita que o estudo deve ser o principal fator de crescimento e não a fé. Mostra que ele discorda da pesquisa, né, da maioria. E no último parágrafo ele utiliza o portanto para indicar que está finalizando e propõe mudanças sutis, além de fazer uso criativo do termo praticante, unindo 2 campos semânticos.